19, texto muito conhecido, não só pela igreja, mas também por todos aqueles que anelam em ouvir a palavra de Deus, que dão e emprestam seus ouvidos para que nas medidas que forem ministrada a palavra, dentre elas está este capítulo de número 19, segundo escrevendo o Dr. Lucas, o médico, para conosco nesta manhã, em que eu quero ler apenas o primeiro versículo e o segundo versículo da palavra de Deus, que escrito está assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Todos dizem, se possível. Meus amados irmãos, nós temos lido um texto muito conhecedor, como já outrora tenho falado, conhecedor até demais por grandes pregadores, por menor que seja ou maior que seja, estes são textos conhecedores por demais, por toda a igreja. Mas nesta manhã, Deus colocara em meu coração, desde o propósito para vir aqui, ao convite, sobre esse texto que fala sobre Zaqueu. Todo mundo sabe que Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem chefe de um grupo de pessoas enviados para ali cobrar impostos, tendo assim um homem visto como uma pessoa injusta, porque provavelmente cobraria valores superiores às quais por direito eles deveriam cobrar. A cidade, por então, sofria as consequências pelo fato de que seriam cobrados valores jamais diante de uma tal sociedade e de um tal momento que eles viviam. Mas o texto também, ele nos traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E a primeira coisa que nós queremos tratar nesta manhã, baseado neste texto e com um tema para aplicarmos a nossa vida, eu quero falar sobre tomando decisões. Tomando decisões para a nossa vida, tomando decisões para darmos sequência à nossa vida, tomando decisões para prevalecermos naquilo a quais nós tentamos fazer para acontecer. O tema tomando decisões nos leva e nos direciona a vários contextos, porque quando falamos de tomar decisões, isto está entrelaçado a vários contextos da nossa vida, seja no contexto social, seja no contexto espiritual. Se faz necessário lembrarmos que é preciso, a vida que nós levamos, ela é baseada em decisões, e as nossas decisões nos dirão aonde iremos chegar. São através das decisões tomadas pelo contexto social ou pelo contexto espiritual que nos dirá aonde chegaremos. São as nossas decisões tomadas elas assim que dirão aonde iremos chegar, que dirão o que iremos conquistar, que dirão o que queremos para a nossa vida. É as nossas decisões que dirão de fato e de direito o que pensamos ou o que agimos no contexto em que vivemos. Para nós chegarmos aqui, se fez necessário tomarmos uma decisão. Para cada um dos jovens, para cada uma de vocês, cantoras, pregadores, apresentadores, para estarem aqui, se fez necessário que tomasse uma decisão. E qual foi a decisão? A decisão foi de estar aqui presentes para isto poder acontecer. Se nós não tomarmos decisões, coisas não poderão acontecer. E assim é a nossa vida. Nós lidamos com as decisões. Nós vivemos pelas decisões. Nós tomamos decisões, seja positiva, seja negativa, seja para o bem, seja para o mal. Então a decisão, ela está impregnada em nosso contexto diário, odiernos para vivermos baseados nos contextos das decisões. Então decisão não é de simples fato de dizer, hoje eu vou tomar uma simples... Não, uma decisão, ela é muito avaliativa, meu nobre querido presbítero, quando tomada de uma forma verdadeira. A decisão tomada, seja ela de uma forma positiva ou negativa, ela vai ter uma N situação de afetamento, seja para o bem ou seja para o mal. Então todas as nossas decisões que já tomamos até hoje, você vai entender quais foram as que nos beneficiaram e quais delas
foram as que não nos ajudaram. Por exemplo, hoje você está na casa de Deus, hoje você serve a Cristo. Quantos anos faz? Quanto tempo faz? E esta foi uma das grandes decisões que nós tomamos para podermos estar aqui. E só somos vistos da forma que estamos sendo vistos, porque nós resolvemos tomar esta decisão. E qual foi a decisão? De aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, pelo qual acreditamos que por Ele ser o Criador dos céus e da terra, que criara todas as coisas, que deu ar que respiramos, e aí nós acreditamos piamente que a nossa decisão foi a maior decisão que já tomamos em toda a nossa vida. Por isso estamos aqui, porque nós acreditamos na decisão que tomamos. Mas escute, o texto que nós lemos fala exatamente de um momento oportuno chegado a um cidadão muito conhecido pela sociedade na cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, uma cidade bastante comovida de pessoas, uma cidade que precisavam serem vistas de uma outra forma. Mas lá estava Zaqueu, lá estava este homem, cobrador de impostos, que se você for olhar os versículos anteriores do capítulo 18, nós vamos nos depararmos com algumas situações que alguns dias antes de Jesus passar por aqui, por Jericó, algumas pessoas já tinham tomado algumas decisões. E de cor e salteado, Zaqueu, ele é informado do que está acontecendo alguns dias atrás. Mas o contexto da sociedade talvez poderia o impedi-lo de tomar uma decisão. O contexto da história da cidade, o contexto da história deste próprio homem, aonde o levaria, poderia o impedi-lo de tomar uma decisão. Porque ele poderia pensar 1000 vezes, acrescentando até o número de mais, para pensar em tomar a decisão que ele tomara. O capítulo 18 vai nos dar uma ênfase de alguns acontecimentos, como por exemplo o cego. Este cego precisava de uma solução para o seu problema. Este jovem cego, que ultrapassaram os limites das suas condições, o próprio cego do contexto da sociedade, do contexto da cidade de cego de Jericó, ele precisava tomar uma decisão. E a primeira coisa que ele toma como decisão é para beneficiar a sua necessidade. E a sua necessidade era a visão. Se você olhar de meio o texto, você vai observar que Deus, ele observa exatamente que ele estava necessitado de uma visão. E se ele não tomasse a decisão, observe que ele toma a decisão, mas pessoas, alguém o tentam impedi-lo de seguir com a sua decisão tomada. Nós vamos aqui ver um contraponto que vai de encontro com o que Zaqueu faz. Quando você vai para o jovem rico, vejamos o contraponto. Enquanto que o jovem rico tinha uma pedra de tropeço no seu caminho, que era o dinheiro, Zaqueu também tinha dinheiro. Zaqueu também era rico. Zaqueu tinha poderes aos seus comandos. Mas Zaqueu não colocou o dinheiro como pedra de tropeço na decisão que ele tomara. Já o jovem rico do mesmo capítulo 18, antes, observe que é bem proporcional entender que Zaqueu estava sabendo desses acontecimentos, tudo próximo ao contexto de Jericó. E a pedra de tropeço para o jovem rico foi o dinheiro. Por causa do dinheiro, ele não obteve a decisão concretizada. Mas se você parar para pensar comigo, você vai entender que ele também tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Perguntar o que faria ele para herdar a vida eterna. Uma simples pergunta, entre aspas. E ele o perguntou
agora vai um diálogo com Jesus, pessoalmente, dialogando com aquele que pode dar todas as coisas, que pode todas as coisas, que é todas as coisas a benefício de cada um de nós. Esse jovem pergunta: o que faria ele para herdar a vida eterna? Muito simples. O diálogo vai dar a ele a informação da lei, dos conhecimentos, honrar pai e mãe, e por aí vai, como vocês já sabemos. Ele diz que tudo isso ele sabe. E o Senhor começa a continuar a conversa com ele, uma conversa bastante cautelosa. Jesus ouve ele. Tudo bem, tu já conhece todas essas coisas? Parabéns para você. Você está de parabéns. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, ouvindo a sua decisão da pergunta, Deus agora sabe o que está passando no seu coração. Escute, Deus sabe o que está passando nos nossos corações. E a decisão desse jovem, meus amados irmãos, foi querer saber o que faria ele para herdar uma morada no céu. Ele já morava na cidade, já tinha tudo a bom ao seu redor. Ele não estava interessado em saber o que faria ele para herdar a melhor possibilidade física dentro do contexto social. Não, porque agora ele tinha. Mas agora era um contexto espiritual. O que devo eu fazer para herdar a vida eterna com o Senhor? O Senhor o ouve. Mas o Senhor sabe que está lhe faltando alguma coisa. É aqui que entra a pedra de tropeço. Versículo de número 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Aqui está a resposta que ele pediu a Deus. Quando ele pede a Deus, perguntando o que faria, Jesus o ouve, Jesus o debate com ele, cogitando as boas palavras. Mas agora, nesse momento, Jesus diz: não, te falta alguma coisa. E isto que te falta é o primordial para tu morar no céu. Sabe aqueles momentos, presbítero Edinaldo, que a gente se encontra em decisões que precisamos tomar. E que aquelas decisões dirá de fato o que você é, o que você vai ser e aonde você vai chegar. Eu não sei se alguns dos senhores ou senhoras já tiveram a oportunidade de ter momentos decisivos na sua vida. Eu vou aqui citar um exemplo muito claro, clássico. Uma decisão, né? Aqui todos nós quase somos casados, senhores, pais de famílias. Temos os jovens aqui solteiros. Mas vai chegar as decisões deles. Quando a esposa do nosso querido presbítero Edinaldo absolve uma pergunta que ele fará para ela: você aceita se casar comigo? É uma decisão. Quando a nossa irmã Janicleide, exemplificando aqui, por favor, atente, chegou assim ao ouvido do seu esposo: você quer se casar comigo? Ela tinha que tomar uma decisão. E essa decisão seria para sempre. Então, tem momentos nas nossas vidas que é momentos de decisões. E essa decisão que nós temos que tomar, temos que ter consciência de que isto fará para nós bom ou ruim. E esse jovem pergunta para Cristo, e quando Jesus vai sobre tudo isto, faz estes questionamentos: vende tudo, reparta com os pobres, venha e segue-me. É simples ou não é? Para Jesus era mais simples do que isto. Mas para este jovem não era tão simples. Ele se prendeu à pedra de tropeço. Qual era a pedra de tropeço? O que ele tinha. Então ele resolveu não dar uma resposta para a decisão que ele teve que tomar. A decisão que ele tinha que tomar, ele não deu a perspectiva positiva sobre isto, meus amados. Por isso, tomando decisões. Quando nós falamos sobre isto, você veja que aquele jovem que precisava ser curado da sua enfermidade, precisava ser liberto das suas enfermidades,
ele precisava tomar uma decisão. Vejamos, a decisão era prosseguir com a sua determinação. Ele tinha algo a alcançar. Ele premeditava alcançar o seu milagre. Quando ele ouviu falar que Jesus passaria por perto, ele decidiu tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Ir atrás daquele que poderia fazer grandes coisas acontecerem no meio da vida dele. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Decisão. As nossas decisões dirão aonde iremos chegar. Quando chegamos no capítulo 19, Zaqueu, ele não olha para o contexto da sociedade, ele não olha para o contexto negativo que provavelmente as pessoas olhariam sobre ele, e ele toma uma decisão. Ele ouve, ele sabe que vai estar passando ali, sabe quem? Jesus. E ao saber que Jesus vai estar passando ali, ele resolve tomar uma decisão. E que esta decisão mudaria as cogitações da sociedade. A sociedade agora olharia para Zaqueu de uma outra maneira, porque ele ia estar no meio de um povo que estava seguindo a Jesus, ele publicano, pecador, no meio do povo, que seguia Jesus, uma multidão de crentes. Mas entra em cena o sicômoro, entra em cena o seu tamanho, a sua estatura, entra em cena uma árvore, ou sicômoro, como os irmãos queiram entender. A sua pequenez de tamanho, o seu poderio, questionamentos financeiros, a visão do povo quanto a ele, e muito mais. Mas ele resolveu tomar uma decisão. Quando nós atentamos para isto, ele sai correndo. Diz a Bíblia que ele sai correndo e sobe em um sicômoro. Vejamos, irmãos, a necessidade que Zaqueu estava tendo de tomar uma decisão. Levou-lo a subir em uma árvore para ele poder ver quem estava passando ali, que era tão importante quanto a decisão que ele tomara. Jesus. E esta decisão o levaria a outras posições. E até os questionamentos do povo, né, presbítero? Questionamento do povo quanto a Jesus, por agora lidar com o pecador. Quanto ao próprio povo que o questionava a sua lida, Zaqueu, que o seu nome já quer dizer muita coisa, no hebraico quer dizer justo. Escute, justo. É até uma injustiça se falar de uma coisa dessa, agindo-se ao questionamento de que o nome dele se quer dizer justo no hebraico. Existe outro nome chamado Zadok na Bíblia, que também quer dizer justo. E Zadok era exatamente um levita da casa de Deus, cuidador da arca da aliança, o qual Davi o responsabilizou a ele para cuidar da arca, para cuidar do ambiente do culto no tabernáculo. Zadok, pessoa responsável. Então Zaqueu, meus amados irmãos, ele era exatamente esta pessoa, que para muitos injusto, que para muitos salteador, mas o seu nome já quer dizer muita coisa. Vejamos, observe a tomada de decisão de Zaqueu. Se ele fosse tão injusto quanto se pensam dele, é impossível, não existe probabilidade, humanamente, diante de uma correção de Deus, alguém se colocar na posição de autoridade e dizer: não, eu posso tomar essa decisão, independente do que pensam de mim. Porque agora era Deus. Porque agora a decisão que ele tomara para com Cristo. Isto releva para nós hoje.
Quando nós decidimos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós decidimos nos justificar em Cristo. Nós decidimos tomar uma outra direção para a nossa vida. Vejamos o que ele vai dizer. Após o diálogo com Cristo, quando Cristo percebe que tem ali um homem da autoridade social, subir em uma árvore, Jesus, o conhecendo o seu coração, o manda o que ele o desça depressa, porque agora me convém estar em tua casa com você. E é lá na minha casa, é lá na tua casa, perdão, que eu vou estar com você lá, para dialogar contigo. Observe. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, versículo 5, viu e o disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Assentar-se. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Ele não imaginava isto, mas a sua decisão levou a este acontecimento. Ele não subiu aquela árvore na intenção de chamar a atenção, não, porque ele estava tomando uma decisão, pelo seu tamanho, pela sua qualidade física, pela sua estrutura. Quando ele toma essa decisão, ele não imaginaria que isto poderia acontecer. Então Deus o surpreende agora, dizendo: desce-o depressa, porque hoje me convém estar em tua casa contigo, aposentando-se contigo lá. E ele desce com muita alegria, com júbilo, transformado pela decisão tomada e pelo que Jesus estava dizendo com ele. Escute, as nossas decisões dirão aonde chegaremos. A minha decisão diz até hoje o que eu sou há 20 anos atrás. As nossas decisões que estamos aqui presentes, e você que está ao outro lado das redes sociais, dirão ao período de tempo que você estava lá e hoje estar aqui. E você é hoje devido a uma decisão que você tomou lá atrás. Quantas e quantas pessoas, mediante uma decisão tomada hoje, é reconhecido na sociedade, é visto perante o homem, que não tinha valor na sociedade, ninguém o valorizava, ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela, e hoje é reconhecido pelo povo, pela sociedade, é bem visto, ganhou um nome, uma nova história, uma transformação de vida, uma regeneração, justificado por Cristo e salvo na pessoa bendita dele. Uma decisão tomada. Tomando esta decisão, vejamos o versículo 8, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso é tremendo. Olha o reconhecimento de Zaqueu após ter um encontro com Cristo mediante a sua decisão. Olha o reconhecimento que Zaqueu encontrou nas suas atitudes. É como alguém hoje ter uma vida desgraçada, permita-me dizer, e tomar uma decisão de aceitar a Cristo e dizer: Jesus, se eu fiz alguma coisa contra alguém, que eu possa retribuir em dobro tudo quanto fizeram. Você lembra do capítulo 7 de Mateus? Jesus fala sobre a sua bondade, no pedir, dá-se-vos-á. Mas um dos versículos do capítulo 7 de Mateus vai dizer: olha, tudo quanto vocês quereis que vos façam, tudo quanto vocês quereis que vos façam, fazei-lo vós também aos outros. Tudo quanto nós queremos que alguém faça para conosco, é preciso que eu e você façamos primeiro para retribuirmos daquilo que recebemos. Não podemos querer ouvir coisas bonitas se nós não diremos coisas bonitas. Não queremos receber coisas boas se você não faz coisas boas. Então, se você quer alguma coisa de outras pessoas que o façam a você, faça o primeiro para receber. Vejamos a bondade de Deus, as misericórdias do Senhor. Então retribua o que o Senhor lhe deu, compartilhe o que o Senhor lhe deu.
Jesus está sempre compartilhando o melhor para com o seu povo. Versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu lembrei-me de um exemplo na Bíblia agora. Capítulo 7 do livro de Daniel. Quem não lembra talvez desta decisão? O rei resolve estalar um decreto. Nós estamos vivendo tempos de decretos, né? E os tempos de decretos que estamos vivendo temos que cumprir. A máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, o número menor possível diante do público. Decretos. No livro de Daniel nós vimos este caso exemplificado. Daniel, um servo de Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, prostrado em seu quarto com a janela aberta para Jerusalém. Mas alguém o observava, Daniel. O povo estava de olho em Daniel. Mas o rei resolve atender um pedido de um dos seus contemporâneos, dos seus sócios, vamos dizer assim, entre aspas, que agora o dar a ele uma posição. Rei, façamos um decreto que em 30 dias não poderão ser humano nenhum na face da terra adorar a outro Deus. E este decreto ele é prevalecido por 30 dias. E se alguém for pego adorando a outros deuses, será ele lançado na cova dos leões. O decreto ele é válido. Mas entra aqui um jovem chamado Daniel ou Beltesazar, que toma uma decisão. E qual foi a decisão? Permanecer intacto aquilo que ele servia a Deus. A decisão de Daniel foi permanecer no seu lugar. Não permitir que alguém o naufragasse os seus sonhos, os seus objetivos diante de Deus. Porque ele agora, ao ouvir o decreto, ele entra, diz a história bíblica, capítulo 7 do livro de Daniel, que ele sobe ao seu quarto e vai exatamente fazer o que ele fazia 3 vezes por dia: orar ao Senhor de manhã, de tarde e meio dia, não importa, mas escute, mas ele foi pego fazendo a mesma coisa. Ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Permanecer no seu lugar, fazendo aquilo que ele fazia para adorar a Deus. E a sua decisão mudou a história. Tirou até o sono do rei. Quando o rei sabe que alguém vai lá o entregar a Daniel, o próprio rei o designa o levá-lo à cova dos leões. E diz a história que o rei lacra a porta da cova dos leões com seu anel de poder. E a Bíblia diz que ele não consegue dormir durante a noite. A Bíblia diz que ele não dorme durante a noite por causa da decisão de Daniel. E pela manhã, ele vai lá na cova dos leões. Saber o que estava acontecendo, ou o que poderia ter acontecido. Talvez agora ele foi lá contemplar os leões espedaçando os corpos físicos de Daniel. Mas quando ele chega lá, Daniel está sossegado, porque ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Permanecer no seu lugar. E qual foi o permanecer no seu lugar? Adorando a Deus, glorificando ao Senhor, orando, porque ele orava 3 vezes ao dia, sentido a Jerusalém. Então ele tomou uma decisão de quê? De permanecer no seu lugar. As nossas decisões, ela é muito importantes. Quando Zaqueu toma esta decisão, meus amados irmãos, Zaqueu sabe o que poderia acontecer com ele? Não. Ele simplesmente queria ver Jesus passar. Mas Jesus passou e viu Zaqueu. Aí aqui nós aprendemos uma questão muito importante. Enquanto que Zaqueu sobe para ver, depois ele desce para seguir a Jesus. Ele agora subiu para ver Deus, e agora ele vai ter que descer para seguir a Jesus, porque a misericórdia foi alcançada por Cristo em suas vidas. E é assim. Quando nós queremos, ou queríamos na época, quando aceitamos, nós subimos e depois descemos para seguir a Jesus. Tentar ver pela estatura positiva,
pelos amigos, mas Deus, Ele preserva as nossas decisões. Eu lembro de um outro exemplo bíblico, lá nos contextos odiernos passados, lá no Antigo Testamento mesmo, no livro do Gênesis. Quando Deus deu o livre-arbítrio ao cidadão chamado Adão e Eva. Deus não disse a ele que não comesse, mas a decisão era de quem? Era de Adão. Deus deu o livre-arbítrio, e por a decisão ser de Adão, quem deveria tomar a decisão de permanecer intacto com todos os direitos era ele, não mais Deus. Mas ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? De compartilhar do pecado com a sua esposa. Claro que ele foi o principal fator da história, porque a Bíblia nos ensina e diz que a ordem foi dada exatamente para o contexto em que ele tomaria uma decisão. A ordem foi dada para Adão não pecar, mas a sua esposa o cogitou a situação, e o pecado foi cogitado e compartilhado agora com Adão, mas Adão foi o responsável por isto. Mas escute, a decisão nos dirá aonde chegaremos. Existem momentos que vai chegar nas nossas vidas que precisamos tomar decisões, como hoje, você que está do outro lado, é um momento de decisão. Já tivemos alguém que tomou uma decisão alguns minutos atrás, de aceitar ao Senhor como Salvador da sua vida. Foi a maior decisão que você tomou, e esta decisão dirá aonde você vai chegar. Sabe aonde? No céu, uma morada eterna com o Senhor Deus. Mas neste momento também é outro momento de decisão, seja para aceitar a Cristo ou não. Não podemos fugir desta verdade. É duas coisas diferentes uma da outra. Ou você toma uma decisão para seguir a Cristo, ou você toma a decisão de ficar no mundo do pecado. Não fugiremos disto. A verdade é esta: com Jesus ou sem Jesus, com o céu ou sem o céu. Mas a qual é a escolha que você vai tomar? Qual é a escolha que você vai tomar? Zaqueu tomou a sua decisão. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Jesus manda descer e ele segue a Jesus. Daniel resolveu permanecer intacto com a sua decisão, mas Adão decidiu não permanecer. O jovem cego de Jericó decidiu seguir a Cristo e insistir pelo seu milagre. Tomou uma decisão de permanência. Nós estamos aqui porque tomamos uma decisão em Cristo para servi-lo e o adorá-lo. E você hoje, qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que está prestes a tomar? Jesus ou sem Jesus? Qual a decisão que você quer tomar? Então, tomando uma decisão, dirá aonde você vai chegar. E esta decisão lhe conduzirá aonde você deseja. Mas de uma coisa é certa: ninguém chegará a lugar nenhum sem tomar decisões. Ninguém conquistará seus objetivos sem tomar decisões. Ninguém chegará ao céu sem tomar a decisão de aceitar a Cristo. Ninguém alcançará os seus objetivos sem tomar decisões. E todos nós tomamos decisões. Mas hoje, pela manhã, neste exato momento, o meu apelo pela palavra de Cristo é que você tome a decisão correta, exata, para que o nome do Senhor seja glorificado e que você seja beneficiado pela decisão tomada. Então escreva aí no chat: eu quero aceitar a Jesus, eu quero tomar esta decisão. Quantos de vocês precisam tomar as decisões? Quantos de vocês deixaram de tomar esta decisão e por isso hoje devem estar passando por momentos difíceis, porque não tomaram decisões corretas? Quantos estão sofrendo por decisões erradas? Quantos estão tristes por decisões equivocadas? Quantos precisam tomar decisões concretas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida?
E aqui eu convido a todos a colocar sobre os vossos pés. Nós estaremos fazendo esta oração. Oração de misericórdia de Deus para a sua vida. Oração de alegria em Cristo por essas vidas. 2 almas aceitaram a Jesus neste momento. Tomaram decisões. 3 almas aceitaram a Jesus neste momento. Cadê a 4ª alma nesta manhã? Falta você tomar uma decisão. Falta você desistir do negativo, optar pelo positivo, que é a decisão concreta. Faça como Zaqueu, faça como Daniel, mas não faça como Adão. Faça como Zaqueu, faça como Daniel, mas não faça como Adão. Pratique a decisão concreta, positiva em Cristo, porque nesta manhã é manhã de bênção para as nossas vidas, é manhã de bênção para as vidas que vocês estão aí no outro lado ouvindo este som. Então nós iremos orar por essas vidas. Nós iremos entregar ao Senhor as vidas que aceitaram esta manhã, e que o Senhor continue abençoando grandemente. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor. Quero agradecer a Deus, a todos os nossos amados irmãos. 4ª alma aceitou a Jesus. Quero agradecer aos cantores. A 5ª alma aceitou a Jesus. Falta a 6ª. Nós esperamos por você. Temos alguns segundos ainda, para que você possa tomar uma decisão. De que o Senhor venha vos abençoar. Agradeço aos cantores, ao diácono Góes, ao nosso pastor, toda a comitiva deste trabalho maravilhoso que está sendo realizado em todo o estado e estendido aos países exteriores.